Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre design e PowerPoint. Você sabia que apresentações orais elas ajudam apenas com 10% da memorização e que apresentações visuais aumentam para 30% e que uma boa combinação de uma apresentação oral com uma ótima apresentação visual, você pode aumentar a memorização em 80%. A Nancy Duarte, que é autora do livro Slideology, que tem em português Slideologia, tem uma frase que eu adoro, que é: somos todos comunicadores visuais inatos. Considere no jardim de infância, temos giz de cera, tinta para pintura a dedo e argila para modelar nossa expressão. Nada de processador de texto ou planilha. É muito interessante porque a Nancy, no início do livro, ela fala que a gente vai crescendo e vai entrando nos anos mais avançados, depois nas empresas, e as pessoas elas nos falam para não desenhar, para não usar comunicação visual. Até que um belo dia você precisa fazer uma apresentação e você precisa aprender novamente a ser criativo. Então essa é uma boa reflexão para a gente entender que, infelizmente, a forma como nós fomos educados não nos levou a ser criativos do ponto de vista visual. O Guy Kawasaki é um dos maiores empreendedores e investidores. Ele é um guru na área de empreendedorismo, principalmente na área de tecnologia. E ele cansou de assistir apresentações chatas, então ele criou uma metodologia chamada 10-20-30, que são 10 slides apresentados em 20 minutos e com a fonte mínima no tamanho 30. Por quê? Para não caber muito texto na tela. E para a apresentação para investidores, quando você está apresentando um projeto de negócios, ele sugere que você divida os 10 slides da seguinte forma: o título, o problema ou oportunidade, a proposta de valor, os diferenciais, qual é o modelo de negócios, o plano de marketing, análise dos competidores, equipe de gestão, quem é o time que vai entregar o projeto, as projeções financeiras e métricas e o cenário atual e os prazos e aplicação do investimento. Logicamente, isso aqui é mais focado em startups e novas empresas, mas esse modelo 10-20-30 ele pode ser muito bem utilizado em qualquer situação. Quando você vai fazer uma apresentação e percebe que ela vai durar 1 hora e tem 60 slides, está completamente errado. Com 10 slides você se concentra em ser um apresentador e aliar algumas imagens muito bem selecionadas. E uma dica, caso você vá fazer uma apresentação de pitch, o pitch é o termo que se dá para aquela apresentação rápida de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, que você precisa fazer para apresentar um projeto. Uma dica é você procurar templates para pitch. E eu coloquei aqui uma empresa que chama Improve Presentation, porque quando eu precisei fazer um pitch muito importante, eu recorri a essa empresa e achei muito legal. Inclusive, ele tem uma versão gratuita do template. E qual é a história que eu gostaria de contar para vocês? Eu, como vocês sabem, sou especializado em Prezi, mas eu participei de um evento chamado Edu for Me em 2015, e para encurtar uma longa história, era uma competição de projetos de educação, e eu acabei sendo um dos 8 finalistas e eu fui vencedor desse projeto com a Confid Geeks, que é uma escola que será uma escola online de programação em robótica. E o interessante é que eu não estava mais tão habituado a usar PowerPoint e eu fui lá e usei esse template para pitch. E ele ajudou bastante porque ele tem toda a formatação focada em quem vai fazer uma apresentação de modelo de negócios. Outros sites de templates para PowerPoint tem o Presentation Pro e o Presentation Load. Tem outros também, mas eu recomendo vocês analisarem esses sites por uma razão muito simples. Muitas vezes você leva horas e horas quando você não é designer, ou mesmo quando você é designer. E nesses sites você vai encontrar o caminho das pedras, você vai encontrar já
modelos prontos que muitas vezes vão ser bem adequados ao seu negócio. Nada se cria, tudo se transforma. E quando a gente fala de direção de arte, o nosso cérebro ele cria padrões visuais. Vocês estão vendo um loginho de créditos da 3 Pontos Apresentações, que alguns slides, a 3 Pontos Apresentações, que é uma empresa de Salvador, eu utilizei o material deles, por isso que tem esses créditos. Então, voltando, o nosso cérebro cria padrões. As cores, elas são um dos principais padrões que a gente tem. E as cores, dependendo da cor, você pode ativar diferentes emoções. Por exemplo, o vermelho, ele traz emoções como energia, sentimentos como energia, excitação, ação, paixão. Já o laranja, ele está mais ligado ao otimismo, inspiração, afabilidade, rejuvenescimento. E o roxo, ele está ligado a criatividade, espiritualidade, individualidade, qualidade. O azul, inteligência, serenidade, autoridade, honestidade. Então, notem que, só para lembrar, muitas empresas de tecnologia utilizam o azul como sua cor. Por quê? Tecnologia está ligada à questão da inteligência, então muitas vezes se coloca o azul. Já o amarelo, você vê confiança, otimismo, afabilidade também, entusiasmo, e o verde, segurança, equilíbrio, refrescante, crescimento. Lógico, você precisa analisar, porque existem várias outras emoções ou sentimentos, mas o importante é você não usar a cor errada para um determinado propósito. Por exemplo, o vermelho é um sinal de pare, o verde é um sinal de siga. A gente tem isso pelo semáforo. Então, você usar um verde em alguma situação que você não quer que a pessoa faça, não é adequado. Uma outra coisa muito bacana é você usar o círculo cromático. Com o círculo cromático, você consegue descobrir as cores que são complementares, as cores que são análogas, o que tem mais contraste, o que tem menos contraste. Então, vamos ver uma situação. As cores complementares, elas são cores que dão mais contrastes. Elas estão localizadas em lados opostos. Então, vamos voltar aqui, por exemplo, o amarelo e violeta. Então, se você tem um amarelo e você quer dar destaque, você precisa usar o violeta. Se você tem um vermelho, o verde ele dá um destaque. Então, quando você vai usar cores, fontes sobre uma foto, sobre algum fundo colorido, você precisa usar as cores que são opostas, que elas dão muito mais contrastes. Já as cores análogas, elas são similares, elas são próximas. Então, ela dá um tom mais sóbrio, dá mais simplicidade. Então, se você quer passar uma imagem mais discreta, você precisa escolher cores análogas. As cores, elas podem trazer sentimentos positivos e sentimentos negativos. Por exemplo, emoções positivas do vermelho, excitação, paixão. O laranja, a amizade, o amarelo, o otimismo, o verde, harmonia, o azul, inteligência e o roxo, originalidade. Só que, ao mesmo tempo, estas mesmas cores elas podem trazer emoções negativas, como a gente falou do vermelho, perigo, o laranja, imaturidade, o amarelo pode estar relacionado à insanidade, o verde, a estagnação, o azul, a frieza. A gente sabe que muitas vezes, quando você quer passar frieza, você coloca o azul. E o roxo é como decadência. Então, vamos lá. Fontes. A caligrafia é a arte de dar forma aos sinais de uma maneira expressiva, harmoniosa e habilidosa. Aqui vale contar uma história muito interessante que muitas pessoas não sabem, mas o Steve Jobs, quando estava na faculdade, ele desistiu do curso que ele estava fazendo, porque ele viu que não era o que ele queria, e ele ficou um tempo sem saber o que fazer na faculdade, e ele começou a fazer alguns cursos livres. E ele escolheu fazer o curso de caligrafia, e foi o curso que, no famoso discurso em Stanford, ele explica que inspirou ele
quando criou o Mac, a criar fontes muito bonitas. Então, se não fosse o curso de caligrafia, o Steve Jobs não teria tido um computador com fontes muito bonitas. Então, se a gente for parar para pensar, como o Windows copiou o Mac, como o próprio Steve Jobs fala, talvez os computadores não tivessem fontes tão bonitas se ele não tivesse feito o curso de caligrafia. E existem diversos tipos de fontes, e cada tipo de fonte ele traz algumas emoções, algumas sensações que você deseja transmitir. Por exemplo, fonte sem serifa, ela pode trazer estabilidade, objetividade, clean, a limpeza, modernidade. A fonte com serifa, ela já pode trazer algo relacionado à tradição, a respeito, a conforto. E vamos lá, a fonte moderna. Você tem alguns estilos de fontes mais modernas, fontes que parecem escritas, que são as fontes tipo script, então elas trazem mais elegância, afeição, criatividade. E tem as fontes tipo display, que já são mais descoladas, então você pode usar para situações mais informais. Aqui alguns exemplos de fontes. Por exemplo, essa fonte é muito bacana, Feliz Natal. A própria fonte já transmite a mensagem. Medo, você pode usar fontes que transmitam medo, alegria, negócios, fontes mais formais. Esperança, uma fonte mais alegre, mais clean. Divertida, fontes mais informais. Amor, fontes tipo script. Mas onde você pode achar fontes muito legais, pessoal? Vocês podem achar fontes muito legais em vários sites, mas eu indico aqui para vocês 2 sites. Um é o Urban Fonts e o outro é o 1001 Fonts, Free Fonts. Então você pode encontrar muitas fontes gratuitas e também, logicamente, dependendo da situação, algumas fontes pagas. E uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Usar imagens, você pode usar a imagem como foto, ela causa um impacto visual maior, ou você pode usar a estratégia de ícones. Ícones eles são mais fáceis e mais simples de usar. Então é uma decisão pessoal. Eu gosto muito de usar imagens de impacto, fotos. Mas dependendo da situação, quando você quer ser mais didático, você quer ir direto, representar de uma forma mais simples, você pode utilizar ícones. E uma coisa importante são os passos: estruturar o visual, facilitar a criação e organizar os slides. Então você precisa aprender como dividir as mensagens, fazer a criação visual e a diagramação. Para entender isso, vamos fazer um exercício. É muito comum você ter um texto, e muitas vezes o cliente ele manda um texto. Então, o que é importante é você identificar quais são os trechos fundamentais que precisam se transformar em uma imagem. Então, aqui no caso, nós temos um mercado de 3 milhões de pessoas, potenciais consumidores no exterior. Então, quando isso se transforma em um slide bem feito, ele pode ser feito dessa forma: 3 milhões e os potenciais clientes do exterior. Novamente, eu agradeço aqui a 3 pontos, que foi o slide de exemplo deles. Então, notem como o impacto visual da imagem é muito maior. Dá muito mais trabalho, lógico que dá mais trabalho, mas visualmente é algo que se torna inesquecível. É muito diferente de você apresentar somente o bloco. Então, caprichar no visual é fundamental se você quiser realmente causar um impacto na sua plateia. E na criação visual você tem algumas estratégias. Você pode utilizar metáforas como essa para mostrar a força do carro, um rinoceronte. Eu gosto muito... essa também é legal, o exagero, para você mostrar a leveza de um prato e o castelo de cartas. E também o antes e depois. Eu acho esse um barato, para você evidenciar uma diferença. Olha que bacana, do leão da juba e depois de usar o shampoo. A gente já tinha falado, para quem não assistiu às aulas, gostaria de comentar que essa aula faz parte do um curso de técnicas de apresentações, mas é importante vocês conhecerem
o curso apresentaçõesmágicas.com.br, porque quem participa do curso online de apresentaçõesmágicas.com.br, ele tem direito a tirar dúvidas, a participar de aulas exclusivas e ter um trabalho personalizado para a gente poder discutir as próprias apresentações dos alunos. Mas voltando ao tema criação visual, basicamente o que a gente está falando são metáforas visuais, que facilitam o entendimento. E vídeos são outra estratégia muito interessante. A gente já falou também em outra aula sobre o uso de filmes e vídeos, mas é importante você utilizar vídeos em algumas situações onde você quer contar uma história enquanto passa um vídeo, porque às vezes uma imagem estática não passa a mesma emoção, a mesma sensação que você gostaria de passar. Então vou usar como exemplo o tema como você lida com seus pensamentos. Vamos supor que eu estivesse fazendo uma palestra de autoconhecimento e eu quisesse mostrar como você pode lidar melhor com os pensamentos e emoções. Então a gente pode pensar o seguinte: os sentimentos, os pensamentos podem acabar com as coisas boas, porque se a gente não souber lidar com eles, eles podem queimar tudo de bom que nós temos e todas as nossas emoções positivas. Mas nós sempre temos forças para renascer. Então, apesar de tudo, a gente consegue, mesmo com pensamento, também lidar com emoções positivas. E se a gente tiver pensamentos positivos, nós conseguimos florescer novamente. Então, notem que você, ao usar um vídeo e um discurso, um storytelling, isso pode causar um impacto muito maior do que simplesmente uma imagem estática. E eu gosto muito desse, porque eu posso representar essa imagem, esse vídeo, da seguinte forma: nem sempre é impossível você se manter sempre sereno, mas o importante é você observar quando um sentimento ruim, como o da raiva, da frustração e da tristeza te atinge, e você consegue observar esse pensamento e ele vai se esvaindo e sua mente volta a ser serena. Então notem que quando você conta e o vídeo é uma metáfora da história que você está contando, isso tem um impacto muito maior na plateia. Então é assim que eu sugiro vocês treinarem, pesquisarem vídeos. Mas onde que você vai pegar imagens e vídeos? A minha sugestão é você usar alguns sites. Você tem tem dezenas de sites de bancos de imagens. Então tem alguns deles aqui para vocês. Em outra aula eu vou gravar uma aula só navegando em sites de imagens, em sites de vídeos, e a gente conversar sobre quais imagens seriam mais adequadas. O Freepik, ele é muito interessante porque não é só fotos, ele também tem ilustrações. Aliás, o Freepik ele é gratuito se você mantiver o logo do Freepik. O Fotolia é muito bacana, já usei bastante. O Cryon Stock é um banco de imagens royalty free brasileiro. Então tem imagens que tem uma característica mais Brasil, então é muito interessante. E o Shutterstock e a iStock Photo também são dois muito famosos. E você também tem sites de vídeos e áudios. Você tem o site Videoblocks e o Audioblocks, que pertencem ao mesmo grupo. E você também tem o Video Hive e o Audio Hive. Então, o que é bacana? Vamos navegar um pouquinho. Então, o que é bacana desses sites é que você procura, por exemplo, o tipo de fundo que você deseja. Por exemplo, eu escolhi aqui Music. Então, ele vai carregar alguns vídeos e você vai escolher. Então, notem que aqui você escolhe o tipo de imagem que você quer. Eu escolhi Music, mas apareceu vários aqui, não tem problema. Então ele carrega o vídeo e esse vídeo você pode fazer o download do bloquinho de vídeo, que são aqueles segundinhos. Só porque deixa eu clicar para mostrar. Ah, tá aqui, ó, tá vendo? Ah, aqui é só a nuvem que movimenta. Então vamos ver esse. Ah, ok. Então, como vocês puderam notar, são bloquinhos de vídeos e dependendo da utilidade que você precisa, pode ser fundamental na sua apresentação. E o de música
você tem música e você também tem efeitos. Então, sei lá, aplauso. Então você pode, em algum momento da sua apresentação, precisar de alguma música para causar um impacto visual, um impacto da música, do som, do efeito sonoro. Então aí você precisa filtrar. E aí você passa o mouse e ele vai tocar o. Então, dessa forma que funciona. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa parte de design, PowerPoint e também dessas imagens e vídeos. É muito importante. Eu sei que dá muito mais trabalho você fazer uma apresentação visual, uma apresentação com multimídia, mas o resultado final compensa, porque afinal de contas, o resultado final é você transmitir sua ideia de forma mais eficiente. Um abraço e até a próxima aula.